Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andréa Freitas, sou analista CNPIT. O que é analista CNPI? É uma pessoa certificada por um órgão responsável que traz ali uma certificação para que nós, como analista, possamos dar aí recomendações para que vocês possam estar fazendo como investidor compras dentro de ativos dentro do mercado de bolsas de valores brasileiro. Então, hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre mercado brasileiro, uma introdução aí à Bolsa de Valores, a B3. A gente sabe que tem muita gente aí familiarizada com esse universo, mas também tem muita gente que procura entender mais um pouco sobre Bolsa de Valores, sobre o que é a B3, sobre o que é corretora. E isso é bem interessante a gente focar para poder trazer um pouco desse entendimento para as pessoas que necessitam conhecer mais profundamente sobre esses mercados. Vamos lá? Mercado brasileiro e bolsas de valores. Uma breve introdução, tá, turma? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que a gente vai conversando depois sobre esse universo tão fascinante. Introdução ao mercado brasileiro. Então, o mercado brasileiro e B3. B3 é a Bolsa de Valores oficial do Brasil, que é o resultado da fusão entre BMF, Bovespa e CETIP. É onde foi ali a fusão de três bolsas, né? Tinha uma no Rio de Janeiro, São Paulo e a CETIP, onde elas fizeram uma fusão e hoje B3, hoje centralizada ali em São Paulo, é onde acontecem as negociações de ações, derivativos, renda fixa, câmbio e commodities. Representa o principal ambiente de negociação do país. Vamos falar um pouco sobre a regulamentação. Então, o mercado de capitais brasileiro é regulamentado e é supervisionado temos três instituições que supervisiona esse mercado de capitais. Uma das principais é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é um órgão responsável por fiscalizar e disciplinar o mercado de valores mobiliários no Brasil. Banco Central regula a parte monetária, cambial e de crédito. E a própria B3, que também possui regras internas de funcionamento e autorregulação, tá? Vamos entender agora um pouquinho o que é a CVM e o que são corretoras, ok? O que é a CVM? A sigla CVM vem da Comissão de Valores Mobiliários. Na prática, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. No entanto, apesar deste vínculo, ela é uma entidade com personalidade jurídica e patrimônios próprios, que possui autonomia administrativa. Em outras palavras, o vínculo da CVM com o governo federal não significa que ela seja subordinada a ele. Como vimos, ela está sobre o guarda-chuva ali do Ministério da Fazenda, mas é livre para desempenhar suas funções, que são o regramento e a fiscalização do mercado de capitais. Então, a CVM é uma das principais instituições que regula esse mercado de capitais, tá? E agora vamos entender um pouco o que são corretoras de valores. Então, corretoras de valores são instituições financeiras autorizadas por quem? Pela CVM e pelo Banco Central, a intermediar operações entre investidores e bolsa. Então, elas vão ali, as corretoras vão fazendo essa intermediação. São o canal de acesso do investidor ao mercado. Então, toda vez que eu quero trabalhar dentro do mercado de bolsa de valores, eu preciso estar vinculado a uma instituição financeira que se chama corretoras. Então, para cada investidor, temos corretoras ali para que eles possam buscar, trabalhar e aí sim fazer negociações dentro do mercado de bolsa brasileiro. Temos exemplo aqui, XP, BTG, Itaú, né, Modal, entre outras. Algumas certificações, corretoras certificadas com selo PQO, que é o Programa de Qualificação Operacional. A gente tem aqui uma lista dentro desse slide, desde a Ágora, Ativa, Barrisul, até XP Investimentos. Então, a gente tem aqui as corretoras certificadas dentro da própria B3 para poder estar regulamentadas para fazer esse tipo de intermediação entre o investidor e bolsas de valores, ok? Além de corretoras, temos também as plataformas de investimento. As plataformas de investimento são ambientes digitais que permitem ao investidor acessar o mercado financeiro por meio das corretoras. Elas funcionam como uma ponte entre o investidor e a bolsa de valores, possibilitando a negociação de ativos
o acompanhamento das cotações em tempo real e a gestão de carteira de forma prática e segura. Tipos de plataforma, temos o Home Broker, que é uma ferramenta online disponibilizada ali pelas corretoras, acesso simples, geralmente feito pelo próprio navegador, pela internet, permite enviar ordens de compra e venda de ações, fundos imobiliários, FIIs, ETFs e outros ativos listados na Bolsa de Valores. Normalmente oferece gráficos e relatórios básicos, indicado para investidores iniciantes ou com foco em estratégias de longo prazo que não exigem ali uns recursos mais avançados de análise, tá? Então, sempre, toda corretora tem ali o seu home broker. Geralmente, vocês não pagam nada por acessar ali o home broker, é gratuito, já está incluso ali, você pode fazer compras e vendas dentro dessa plataforma mais simples, que é disponibilizada pela sua corretora. Temos plataformas também profissionais terceirizadas, que são softwares avançados, muitas vezes integrados à corretora, trazem ferramentas de análise técnica, gráficos, indicadores e robôs de automação. Exemplo, Profit, Trade, MetaTrader são os mais utilizados por traders e investidores mais ativos. Função principal dessas super plataformas aí: negociar ativos, ações, futuros, opções, FIIs, etc., acompanhar gráficos em tempo real, executar estratégias manuais ou automatizadas, gerenciar posições de risco. Esse é as funções, né, das plataformas profissionais que são mais completas, têm mais ferramentas e com softwares mais avançados, tá? Para quem está aí, investidores mais ativos, principalmente que negocia day trade, swing trade, quem trabalha ali diretamente com o mercado, diariamente, buscando ali oportunidades, fazendo negociações, tá? Desde curto, médio, e também quem faz negociações com médio e longo prazo, tá? Essa é uma das principais plataformas do Brasil, né? Plataforma de investimentos, é o Profit da Nelogica. Esse aqui é o Profit Ultra, mas a Nelogica é a empresa que demanda aí várias plataformas para investidores dentro do mercado. Você faz a contratação e você tem uma diversidade de funções ali para trabalhar o mercado. Principalmente, né? Eu, como grafista, analista técnica, a gente trabalha com esse tipo de plataforma, uma, né, das plataformas que nós trabalhamos. Então, aqui você está vendo um gráfico de um ativo chamado WDO Fut, que nada mais é do que o mini dólar. Esse é o dólar cheio, o dólar de estudo, onde nós trabalhamos aqui execuções de ordens, estudamos o mercado através do WDO Fut e realizamos operações no ativo mini, que é o mini dólar, tá? Aqui em cima a gente está identificando outras abas de outros ativos, como o Vale, Bitcoin, BOVA, que tem Bradesco, tem o mini índice, o INV25, então temos aqui, cada vez que eu mudo a minha tela, eu mudo as ferramentas, mudo os ativos que elas estão aqui, tá? O que são essas velhinhas, esses desenhos vermelhos e verdes no seu gráfico, Andréia? São chamados de candlestick ou velas. Então, cada região aqui pintadinha de vermelho, houve negociações de venda, negociações de compra, negociações de venda, negociações de compra. Vermelho simboliza vendas, verde simboliza compras, e nós vamos vendo essas formações sendo construídas no gráfico, e o gráfico vai nos contando uma história, vai nos trazendo informações. E isso aí, claro, são assuntos mais técnicos, de fato, para quem trabalha com esse mercado todos os dias. A gente precisa mergulhar e entender o contexto de cada candle, o contexto do cenário que o mercado está trabalhando, aonde está tendo as maiores negociações. Aqui do lado direito, a gente vê aqui nossa boleta, tá? Onde nós podemos fazer compra de ordem de venda a mercado, compra limite, podemos colocar uma ordem oco no gráfico e esses detalhes para uma próxima aula a gente pode trazer para vocês, para um próximo vídeo, algo mais explicativo a respeito de todas essas estruturas. Temos layouts, certo? E aqui temos uma barrinha de ferramenta que também nos ajuda a fazer desenhos, gráficos, entender regiões de suporte e resistência, e assim nós vamos analisando o contexto de cada ativo para a nossa tomada de decisão, tá? Vamos falar um pouquinho daquelas figuras que a gente acabou de ver? Verde e vermelho são os candlestick ou velas. Vocês acabaram de visualizar aqui no gráfico.
Candlestick é um gráfico que mostra a variação entre o preço de abertura e de fechamento de determinado ativo em um período. O termo candle significa vela em português, está relacionado à origem desse modelo no gráfico. Geralmente, os padrões de candlestick são utilizados pelos traders para realizar a análise técnica em operações de day trade e swing trade. Day trade é operação de curtíssimo prazo, geralmente iniciada no mesmo dia e fechada no mesmo dia. Swing trade, operação ali de médio, longo prazo, inicia-se no dia e tem mais dias para fechar. Então, a partir do momento que eu já começo a passar 24 horas numa operação, ela já virou um swing trade, já entra nesse novo ambiente, que é essa nova estrutura, tá? Aqui que vocês estão sinalizando é um candlestick verde, ele significa que houve negociações na ponta compradora, ou seja, os comprados trabalharam esse candle. Esse, o vermelho, onde são negociações na ponta vendedora. Candle verde, onde foi que nós tivemos o preço de abertura? No início do candle. Então, o mercado abriu e se ele está verde, qual foi o movimento para ele preencher esse candle nessa cor verde? Então, ele abriu e ele subiu, né? Ele ainda fez uma mínima, foi lá, então aqui, ó, paviozinho da vela foi a mínima que foi construída. Mercado defendeu, como nós chamamos dentro do mercado, transformou essa mínima e construiu um pavio. Aqui chegamos no preço de abertura do mercado e o mercado preencheu a vela de compradores até uma máxima que ele alcançou. E nessa máxima, hoje, houve um pouco de uma força vendedora que, ao defender um preço, chegou aqui o preço de fechamento. E nós temos preço de abertura, mercado abriu, caiu, defenderam aqui, subiu. Nós tivemos uma mínima bem marcada com pavio, nós chamamos de pavio, por isso que também é conhecido como vela. Nosso mercado teve força compradora, foi lá em cima, nós tivemos uma máxima, teve uma defesa, construiu o segundo pavio, fechamos o mercado. Imagina-se ser um gráfico do diário. Fechamento do preço aqui foi um dia comprador, um mercado ativo, bem forte na ponta compradora, com suas regiões de sombra inferior e superior, onde nós chamamos preço de abertura, mínima, preço de fechamento do mercado fechou, ele alcançou uma máxima, voltou, fechamos aqui. Então, esse é o contexto de que é formado um candle, tá? Já na ponta vendedora, nós temos o candle vermelho. Onde é que o preço abriu para ficar negativo? Nossa abertura já foi inversa. Então, para poder ficar negativo, o mercado caiu. O mercado teve uma depreciação, realização. Então, né, nosso mercado sofreu aqui uma realização forte. Então, o mercado abriu da mesma forma que o de compra abriu. Ele foi lá buscar uma região mais baixista, voltou e foi preenchido de compra. Nesse caso, ele abriu nesta região, subiu, onde ele entregou, onde ele deixou aqui uma máxima, e ele foi vendedor, fechando, deixando a mínima mais profunda, preço de fechamento, aqui quando ele recuou. Então, nós temos o preço de abertura, uma máxima, preço de abertura, foi lá, fez uma mínima, fez um fechamento. E aí está a composição estrutural de um candlestick. Espero que vocês tenham entendido, tá? Que são candles ou vela, mais uma vez, existem diversos formatos nesses modelos. A formação do candlestick é dividida em corpo, demonstra o preço de abertura, o primeiro negócio fechado para o período determinado, assim como o preço de fechamento, ou o último negócio fechado para o período determinado. Então, nós vimos que aqui, ó, nós temos um corpo, preço de abertura, preço de fechamento foi o último negócio a ser executado aqui dentro dessa estrutura. Então, nós temos o corpo. Quando ele fala corpo, é toda essa região preenchida pela cor verde, pela ponta compradora, tá? Sombra superior, que representa o preço mais alto, pelo qual um negócio foi fechado no período determinado. Sombra inferior representa o quê? O preço mais baixo, pelo qual o negócio foi fechado no período determinado. Contudo, nem sempre os padrões de Kendall são representados com cor, sombra superior e sombra inferior, seguindo este modelo ali padrão mencionados ali acima. Ele pode aparecer
somente com um corpo e sombra superior e inferior, ou até mesmo sem sombras, tá? Então, a gente tem diversas formações de candles durante todo o pregão. Aqui embaixo, ó, vocês podem acompanhar, tem um vídeo mostrando várias formações de candles, com sombra, sem sombra superior, com sombra superior e inferior, e candles aqui, ó, de diversas formas, em diversas estruturas. E como eu falei para vocês, cada um vai nos contando que tipo de negociação e como está acontecendo aquelas negociações na faixa de preço. Por isso que nós estudamos análise técnica para poder interpretar esses movimentos, tá? Com esse modelo aí nós já falamos, então no final, a sucessão de candles demonstra a variação do mercado em um período e a sua tendência. Então, as sucessões de candles, ou seja, o conjunto deles, está nos dizendo qual é a tendência daquele momento. Neste caso aqui no vídeo, a gente está vendo, ó, que o mercado estava numa tendência, mudou, veio para a ponta negativa. Então, a sucessão de candles vermelhos trazendo uma baixa, a gente vê que os candles verdes não estão ganhando força, e isso faz parte de uma análise mais profunda de um dia a dia aí, de um trader dentro do mercado, de um analista que está acompanhando o pregão, tá? Elementos ali do candlestick. Então, para entender o gráfico do candlestick, é preciso conhecer os 3 elementos básicos da estratégia. Período, o período irá determinar o tempo a ser analisado, considerando as variações de um ativo. É possível segmentar em minuto, hora, semana, mês e ano. A escolha vai depender da sua estratégia de análise. O formato, né? Quanto ao formato, trata-se de como o candlestick apresenta ali variações do ativo dentro de um período. Nesse caso, deve levar em consideração os valores ali de abertura e fechamento, assim como os valores da sombra superior e inferior, caso ocorra. A cor, como eu acabei de falar agora há pouco para vocês. A cor mostrará se o ativo ficou em alta ou em baixa dentro do período selecionado. As cores representam as seguintes análises. Verde significa que o preço de fechamento foi maior que o de abertura, ele ficou um candle altista, um candle verde. Vermelho, o preço de abertura foi maior que o de fechamento, teve queda. Além do vermelho e verde, alguns analistas também utilizam o branco para representar alta e o preto também para representar baixa. E aqui a gente tem uma figura dos candlestick. Então, até agora vocês entenderam como é que é formado os candles dentro de um gráfico, certo? Elementos do candlestick. Então, por que utilizar os candlesticks? Se você realizar operações de day trade e swing trade, o gráfico de candlestick possui vantagens bastante interessantes, como identificar padrões de maneiras mais precisas, identificar padrões de tendências novas do mercado, saber a melhor hora para comprar ou vender o ativo. Também a gente precisa de outros indicadores para poder nos mostrar como esse preço está se comportando, determinar os pontos de suporte e resistência mais rápido, controlar melhor o risco ao movimentar os stops e gain loss. De forma geral, o diferencial do candlestick em relação aos demais gráficos, como aqueles de linhas, é a possibilidade de visualizar mais informações. Com esse modelo, você consegue saber a movimentação, o valor de abertura e fechamento, além da máxima e mínima, dando mais agilidade para a sua análise, tá? Por isso que o candlestick hoje é o gráfico mais utilizado dentro do mercado financeiro, ok? Porque também existe outros tipos de gráficos que podemos estudar, tá? Mas hoje em dia a gente utiliza mais os de candlestick pela facilidade ali de observação das regiões de preço para que possamos fazer uma melhor análise, tá? E é isso, vou ficando por aqui, agradecendo todos vocês aí pela atenção a esse vídeo, deixando um pouquinho desse universo de bolsas de valores, o que é gráfico, o que é um candlestick, o que é B3, para que vocês possam entender, desmistificar. E se você gostou, deixa seu joinha, põe seu comentário e aí, logo, logo eu venho aqui ler e atender vocês, tá bom? Tenham todos um excelente dia. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.